Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre anatomia e soroanatomia para bloqueios do neuroeixo. Isso vai dar a vocês, a oportunidade de poderem fazer os bloqueios com ultrassonografia. Todos nós já tivemos um dia não conseguíamos fazer uma hack, entendendo? É porque o desvio era grande, porque o paciente era muito obeso, ou que tinha algumas alterações na coluna. Então é muito importante que vocês prestem bem atenção nessa aula, que é fundamental para que vocês possam também se beneficiar dessa ferramenta que é o ultrassom. Eu sou o Dr. Cunha, sou médico anestesista do Hospital das Clínicas e junto com o coordenador e supervisor da anestesia do Instituto de Ortopedia, que é o professor Dr. Adilson Ramage, nós vamos mostrar para vocês a importância dessa aula. Bom, aqui nós temos uma vértebra e essa vértebra ela é vista numa posição frontal, vista de cima e vista de baixo. Então ela apresenta o processo espinhoso que nós estamos vendo aqui, a lâmina, o processo transverso e as facetas superior e inferior. Muito bem. Quando a gente vê uma vértebra, como essa daqui, a imagem que nós vamos ter no ultrassom, ela não é igual à vértebra, mostrando aqui o ligamento, o dura mater. Ela não mostra isso direito, mas sim ela mostra um complexo. Então aqui, nós temos aqui o ligamento amarelo e a dura mater posterior. Ela faz parte de um complexo posterior. O complexo anterior é formado, então, pela dura mater anterior e o ligamento longitudinal anterior. Bom, aqui nós estamos mostrando os planos corporais. Isto é muito importante porque na literatura eles vão falar desses planos. Então, plano sagital inclinado, plano transverso ou axial, plano medial, plano coronal. Então, isso é fundamental. Então, nós já vamos falar para vocês se acostumarem com os termos. Quando nós fazemos uma hack, quando nós fazemos no neuroeixo, ou nós fazemos ela no espaço interespinhoso, ou nós fazemos ela paramediana. Observe nesse exemplo que nós vamos fazer aqui, Ele está num plano transverso. Então aqui nós vamos ter uma imagem em plano transverso com o transdutor nessa posição. Aqui, aqui a linha mediana, ele está aqui lateral, então ele está na linha paramediana, ele está nessa posição, que é a posição sagital, e ele está oblíquo. Aqui ele está numa posição sagital, mas ele está ao lado, então ele está paramediana. Aqui nós vamos mostrar os espaços, que são as aberturas. Então, mostrando aqui uma vértebra em cima da outra, mostrando aqui, a articulação delas são as facetas, faceta superior, faceta inferior, e aqui, aquela janela que é o espaço que é entre as duas apófises espinhosas. E nós temos também aqui o espaço interespinhoso,
que é um dos pontos que nós fazemos a nossa punção, e o espaço interlaminar aqui lateral. Então, aqui o corte sagital na linha mediana, e é isso que a gente observa. Os processos espinhosos, né, que são hiperecóicos. A linha deslocando para a lateral, como nós estamos vendo, nós aqui temos um corte sagital. O transdutor ele fica na posição sagital, paramediana e inclinada. E a observação nossa é essa imagem que parece, né, um serrote. Parece um serrote. Então, nós estamos aqui numa região interlaminar. Então, isso aqui são as lâminas, né? Isso aqui são as lâminas e aqui são os dois complexos. O complexo posterior e aqui o complexo anterior. Então, aqui, da mesma forma, mais esquematizado, nós estamos vendo um plano sagital para. Então, a imagem ela atravessa, né? Ela atravessa aquela fenda e ela dá essa imagem aqui do complexo posterior e o complexo anterior. Observe o posicionamento dele aqui, ó. Plano sagital, paramediano, oblíquo. Então, aqui mostrando o espaço interlaminar, né? Quer dizer, está sendo deslocado de medial para lateral, e essa imagem que nós temos aqui, né, tipo serrote, mostrando aqui o complexo posterior aqui em cima e o complexo anterior. Agora, é um corte na região das facetas. Então aqui nós podemos ver, né, as facetas articulares, e como vocês veem, é uma imagem hiperecóica, né, porque aqui não tem janela nenhuma. Então, ele foi deslocado para a lateral e é essa imagem que nós vemos aqui, que é conhecido como a imagem juba de camelo. Então, aqui mostrando, né, o transdutor num plano sagital paramediano, mostrando que o som ele bate ali no osso, ele reflete e ele dá essa imagem hiperecóica, que praticamente é só osso. O transdutor sendo deslocado para a região mais lateral, nós vamos ver essa imagem aqui, que é a imagem intridente. A localização no processo transverso, por corte sagital, ela é muito importante quando quando a gente quiser localizar ou fazer um bloqueio do psoas ou do quadrado lombar. Aqui mostrando o transdutor que foi deslocado na região sagital paramediana, a região mais lateral, e é essa imagem que nós encontramos, né? A imagem tridente, tá? E aqui a gente encontra o psoas, musculatura do psoas, e abaixo nós vamos encontrar então o peritônio. Esse é o escaneamento da região sacral em direção ao L5. Tá? Então nós vamos encontrar uma imagem, né? Uma imagem hiperecóica tampando, né? Porque o som ele entra, mas ele não passa essa região do sacro aqui. E não encontra aqui nessa região uma janela onde possa passar o som. Então ela fica essa imagem hiperecóica e o som não passa aqui. Aqui mostrando a janela entre L4 e L5, mostrando aqui essa janela, né? E nós vamos ver a imagem agora. Observem que nesta imagem, o nosso transdutor, tá? Ele
está nessa posição. Então, aqui o som, ele está saindo, batendo aqui na vértebra e praticamente não tem imagem, porque onde que está a janela? A janela está aqui, ó. Então, o que a gente vai ver? Vai ver essa imagem perecóica, onde não passa nada, né? Nós vemos aqui as duas lâminas e aqui o processo espinhoso. Então, olha aqui onde que está o nosso transdutor, né? Nesse corte axial. Não dá para ver nada, tá bom? Aqui o nosso transdutor já entrou na janela, né? Observem aqui. Então, está aqui, né? Aqui nessa imagem, a gente vê nessa janela o quê? Essa imagem aqui não é do processo espinhoso, mas sim é do ligamento. E aqui nós vemos o processo articular. O processo transverso. E aqui já começamos a ver, né, o complexo posterior e aqui o complexo anterior. Bom, aqui então, resumindo tudo aquilo que a gente viu, né? Esse transdutor ele está indo de L5 para L4 e a gente vai vendo, tá? Que ele vai passando numa imagem escura, né? Uma imagem hiperecóica, quando ele passa por essa região e já começa, quando ele vai entrando aqui na janela, nós observamos o quê? Nós observamos os dois complexos, o complexo posterior e o complexo anterior. E aqui mostrando as duas facetas ou pedículos articulares, né? E nessa imagem aqui a gente vê o que? A lâmina. Então, isso daqui resume aquilo que a gente viu. O complexo posterior, né? Ele está localizado aqui em cima e o complexo anterior aqui embaixo. Né? Então, esta que seria a imagem que a gente vai buscar. Bom, agora nós vamos ver, identificar os níveis. Então, aqui nós vamos colocar o nosso transdutor na posição sagital paramediana oblíqua, tá? E vamos levar para ele na posição cranial. Nós vamos observar essa imagem aqui perecóica mais alongada, que é do sacro, depois L5, L4, L3, e é isso. Então, aqui observem bem. O transdutor ele está numa posição axial, certo? E aqui nós estamos vendo, né? Os ligamentos, aqui nós estamos vendo o complexo posterior, o complexo anterior, e aqui os dois processos articulares. Muito bem. Aqui nós estamos vendo aquela imagem, né, hiperecóica, quando a gente sai da região da janela. Tá? E aqui no escaneamento a gente vai vendo de tudo. Aparece a janela, sai a janela. Então aqui já o transdutor está na parte axial, né? Então ela vai aqui desde o sacro, nós vamos ver do sacro a L5, L4, é isso que a gente vai ver nesse filminho aqui. Então aqui já está aparecendo o sacro, o L5, L4. E aqui é um resumo das coisas, né? Então aqui mostrando o plano axial, nós estamos vendo aqui uma região sem espaço e as regiões da janela, que é onde que a gente vai procurar. Então, aqui nós temos, né, a região plano axial e a mesma coisa, passando para o plano sagital inclinado,
nós vamos também procurar, né, esses dois complexos, complexo anterior e o complexo posterior. Bom, pessoal, agora vocês vão me perguntar, pô, Cunha, você falou, e aí? Bom, é assim. Quando nós fazemos o bloqueio do neuroeixo por ultrassom, nós fazemos através de marcações de parâmetros. Então, esse que é o objetivo, né? Então, o que a gente faz aqui? Nós pegamos o nosso transdutor, achamos, né, a janela. Aqui está o transdutor na região axial, inclinada, e nós vemos onde que seria a melhor janela. Então achamos aqui, a melhor janela seria essa daqui. Então aqui tem um complexo bonitinho, tá? O complexo posterior, o complexo anterior, então dá para ver direitinho. Então o que eu faço? Eu pego o meu transdutor, eu tenho que ver a inclinação que ele está para achar essa imagem melhor e marco, tá? bem no meio do transdutor, tanto na região cranial, né, como aqui na região lateral. Marquei esses dois pontos, faço a intersecção. Em seguida, vejo qual a inclinação e meço a distância do transdutor até a região do complexo posterior. Bom, agora vamos preparar o paciente para o bloqueio, né? Então, o que nós vamos fazer? Colocamos o transdutor e vamos fazer esse escaneamento dele. E aquilo que nós falamos, nós colocamos, né, uma marcação cranial bem no meio do transdutor e uma outra lateral. E é isso. E a intersecção das duas é o ponto que eu vou fazer a punção. Mas eu tenho que observar a inclinação do transdutor, para a gente colocar a agulha naquela inclinação que nós... Bom, e aqui é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Nós devemos procurar primeiro o melhor espaço. Então, procurou o melhor espaço, vemos qual é a inclinação do transdutor para ter uma imagem a melhor possível, tá? De abertura da janela, e nós marcamos então uma vertical, horizontal e medimos a distância. Faz as duas, né, intersecção, e medimos a distância que existe da pele do transdutor até a duramatra, para a gente saber quanto é que a gente vai colocar de agulha. Então, agora nós colocamos o nosso transdutor num plano sagital, paramediano e inclinado, e fazemos o mesmo procedimento. Nós devemos procurar o melhor espaço, ver a inclinação do transdutor, marcar as linhas, né, e medir a distância até a duramatra. E em seguida nós podemos fazer esse bloqueio. Então, aqui, né, nós estamos fazendo aquela abordagem para sagital, né, e estamos introduzindo a nossa agulha aqui em plano. É um plano B, né? Seria o plano axial primeiro e o plano B seria esse daqui. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Eu tenho certeza, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ser capazes de fazer esses tipos de bloqueio, né? É só vocês, né, pegarem o ultrassom, praticarem e já comecem a agulhar. Se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, que eu acho que é importante eles também saberem, né? Dificuldade aparece a hora que a gente menos espera. Ok? Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo.